Olá, essa é a segunda parte de um assunto que eu gravei no primeiro vídeo, que é as perspectivas da fotografia para 2025. No primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui no card e nos comentários, eu falei sobre as lições que eu tirei em 2024, baseado no meu universo de trabalho, que é a minha fotografia e os alunos que eu mentoriei em 2024. Agora eu quero falar sobre o que eu acho, e aqui é interessante porque eu vou fazer disso aqui uma aposta comigo mesmo, vamos dizer assim, sobre o que eu acho que vai ser o ano de 2025 para fotógrafos em geral, não específicos de um certo nicho, né? E eu separei aqui 5 coisas que eu creio que vão acontecer em 2025. E a quinta coisa é uma coisa ruim em si, mas como toda coisa ruim, também existem oportunidades nela, né? Então, não sei se eu começo pela coisa ruim ou pelas boas, mas eu vou começar pelas boas, tá? Porque a ruim é ruim, mas também é oportunidade. E oportunidade é sempre uma coisa boa para muita gente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu falei no outro vídeo, que foi um movimento que eu percebi muito forte em 2023 e 2024, é o uso de IA, né? IA vai continuar muito forte em equipamentos, em fluxo de tratamento muito forte, muitas ferramentas. Eu estou apostando que a Adobe vai rechear o Lightroom com mais ferramentas de IA, que foram muito legais, as que entraram em 2023 e 2024, e eu acho que vai rechear com muitas outras, né? Eu tenho visto uns rumores aí de coisas muito interessantes, vai facilitar a vida de todo mundo. E produção de conteúdo também. A pessoa que precisa produzir material para redes sociais, produzir material para blog, material educativo, material para divulgação do seu trabalho, produção de anúncios, né, muito automatizada, muito baseada em IA, né, tanto anúncios para Google Ads quanto Meta Ads. Então, IA é uma coisa para se viver intensamente em 2025. E aí entra naquela coisa. A IA, como qualquer outra tecnologia muito disruptiva, muito forte na fotografia, sempre separou as pessoas em dois grupos. Aqueles que ficam desconfiados e ficam parados, e aqueles que são entusiasmados e abraçam logo a tecnologia. Os dois grupos têm problemas, né? O desconfiado que fica parado, ele não deveria, ele pode desconfiar, mas ele não deveria ficar parado, porque não tem como mudar a realidade de que o mundo será um mundo cheio de IA cada vez mais, né? Então você tem que ir desconfiando e aprendendo a fazer, não tem o que fazer, senão você morre na praia. E o deslumbrado também é um problema, porque ele começa a gastar muito tempo e perder muita produtividade com bobeira, com coisas que não interessam. Então a gente precisa, como tudo na vida, saber olhar para o mundo e separar o que é bom, separar o que é bom do que é ruim. Então, para isso, precisa dedicar um tempo estudando, lendo, ouvindo, raciocinando com a própria cabeça, né? E separando ali as ferramentas que mais colaboram para o seu negócio. E os fotógrafos, principalmente fotógrafos muito iniciantes, eu vejo que eles dão muito valor à opinião de outro colega. E o problema é que às vezes é outro colega que está exatamente iniciando como ele. Então entra lá num grupo de fotógrafos no WhatsApp e pergunta qual IA que vocês usam para isso, para aquilo. Aí todo mundo começa a usar aquela lá. E muitas vezes tem coisas que são específicas para cada nicho e você precisa desenvolver o seu processo de produção de conteúdo e processo de tratamento de imagens, tá? Hoje em dia a gente tem, olha, uma IA, um tipo de IA que eu tive bastante contato esse ano por causa de alguns alunos, são IAs de ganho de resolução e ganho de nitidez, né? Pós-processamento de fotos prontas. É um mar, é um universo enorme de possibilidades, né? Algumas muito boas, algumas muito caras, outras baratas, mas não tão boas. Então, você precisa testar e focar no que o seu negócio, o seu modelo de negócio precisa. A segunda coisa que eu queria falar é sobre clientes PJ, mas antes eu vou te pedir para dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se isso aqui é útil para você, pode ser útil para outras pessoas. A gente está querendo que o canal cresça e eu preciso muito dessa sua ajuda, tá? Eu gasto meu tempo aqui com muito carinho, muito prazer, inclusive, fazendo esses vídeos,
mas eu preciso que o canal cresça um pouco mais, então se você puder me ajudar com isso, será muito bom. Te agradeço de coração. Clientes PJ. O mercado de clientes PJ, esse assunto aqui tem a ver com o último assunto, com o quinto assunto que eu vou trazer, mas o mercado de clientes PJ é um cliente, como eu disse no outro vídeo, é um cliente diferente do ponto de vista de atendimento e abordagem comercial. Você ter um cliente PJ não é a mesma coisa de ter um cliente pessoa física. Não é a mesma maneira de mandar uma proposta, não é a mesma maneira de conversar, não é a mesma maneira de receber o dinheiro, tá? Então você precisa ter um preparo para isso. Mas o cliente PJ é um cliente muito pragmático e frequentemente recorrente. Então você precisa focar num tipo de cliente PJ, a não ser que seja um fotógrafo com uma estrutura comercial muito grande, mas você precisa focar num tipo de cliente PJ que é o seguinte: existe o dono de um comércio, um dono de um café, por exemplo, que ele fatura lá 10 a 20 mil por mês. É ele e a esposa e ele põe 4 mil no bolso. É um pequeno café num bairro, uma coisa pequena. Esta pessoa não vai te contratar. Tira isso da cabeça. Porque ele não tem grana para isso, ele não pode. Se ele for um bom administrador deste pequeno negócio, ele está trabalhando para ele crescer e ele não vai gastar, não pode gastar mais do que 10%. O ideal seria 5%, mas mais do que 10% do faturamento dele com fotografia. Não vai gastar, não deve gastar. Né? Eu nem vou atrás desse cliente, porque ele está num nível, num ponto que ele vai resolver a questão de fotos com alguém que faz um favor para ele, ou ele mesmo vê uns tutoriais, faz com o celular o que ele precisa. É típico da fase comercial que ele está. Não adianta achar ruim com isso. Se você fosse empreender, você também faria essa questão. Você não vai pagar 5 mil para alguém fazer um logotipo da sua marca, excelente, se você vai começar faturando 5 mil. Não tem sentido isso, entendeu? Então, assim, você precisa pôr na cabeça que um cliente que vai pagar 1.000, 2.000 de um serviço fotográfico, ele tem foto, não é tudo do marketing dele, é um pedacinho do marketing dele. E o marketing dele tem que consumir no máximo 10% do faturamento dele, se ele for muito ousado. O ideal é entre 3 e 5. Uma empresa média aí que fatura 100 mil por mês vai gastar entre 3 e 5 de marketing por mês. Então você precisa ter a seguinte posicionamento. Ou você escolhe muito bem quem você está atendendo, você pega empresas que já têm um faturamento um pouco maior, ou você cria um produto muito bom, muito adequado para você e para o cliente pequeno, que caiba no bolso dele. O cliente PJ, ele é muito pragmático, você é uma linha de custo na planilha dele. Então você precisa pensar com essa cabeça também. Se você quer pegá-lo como cliente, você tem que tentar criar um produto que caiba no bolso dele. Porque se não couber, ele não vai fazer. Não é uma questão emocional, é uma questão pragmática, tá? Então, um cliente PJ médio, pequeno, o que é um cliente médio, pequeno? Um cliente ali é uma empresa que fatura entre 50 e 60 mil por mês. Às vezes a gente fala isso, a pessoa fala, nossa, mas 50 mil é muita grana. É faturamento, não é lucro. Se o cara tem 3 funcionários, 15 mil já é os 3 funcionários básicos, que ganham aí 2 mil, 2.500, mais encargos, mais impostos, 15 mil, entendeu? Então, dos 50 mil, se ele tem 3 funcionários, 15 mil, um terço, já é só para folha de pagamento, entendeu? Ele deve pagar de 6% a 18% de tributação, então 18% já é mais uma paulada na folha de pagamento dele, mais 9 mil dos 50, entendeu? Ele precisa pôr 10 no bolso, 8 no bolso, de alguém que ganha 50 mil no seu pequeno comércio, ele vai querer pôr 8, 10 no bolso, entendeu? Então, as pessoas, os fotógrafos, às vezes vão prestar um serviço e ficam olhando só para o preço que o serviço vale, entre aspas. Ele só vale se tem alguém que compra, tá? Então, clientes PJ, atender bem clientes PJ é um mercadão. Só que você precisa formular produtos e serviços específicos para esse mercado. E ali você tem os nichos, né? Então, a área de gastronomia, a área de pequenas lojas, a área de serviços, a área de metal mecânica, pequenas indústrias. Então, precisa entrar nesse mercado com estratégia. Agora, por que eu estou falando que isso é importante para 2025? Eu vou falar no quinto item, tá?
Outra área que é forte, que continuará forte, é eventos corporativos, esportísticos e artísticos, especificamente. E especificamente vendas de fotos nesses eventos com plataformas de distribuição automática, né? Tipo Banlec. Você fotografa o evento, manda o link para todo mundo daquele evento e as pessoas entram lá e compram automaticamente, compram sem você, né, as fotos. Isto e o tipo de evento mais tradicional, onde você recebe para fotografar aquele evento e entrega para uma pessoa, continuarão fortes. Eu acho que isso não muda com o IA. O que muda nesse nicho é o tratamento de imagens. Com o IA fica melhor. Eu acho que IA melhorou. Eu sou otimista com isso e a minha experiência pessoal como fotógrafo e dos meus alunos foi que todo mundo ganhou com o IA na fotografia, tá? Aquelas áreas em que parece que estão sumindo por causa da IA, é um outro problema. Você precisa reposicionar. Tem áreas que, por exemplo, meu sogro e minha esposa eram fotógrafos de fotografia científica. Eles fotografavam cirurgias médicas, necrópsias, coisas assim para a polícia técnica. Essa área não existe mais. Então, essa área não existe mais. Essa documentação é feita hoje com celular e um ring light. Então, assim, não adianta você ficar chorando o que você não tem poder sobre, o poder de mudança sobre aquela área. Se a área deixou de existir, vá para outra área. Entendeu? O problema é que muita gente é apaixonada por uma área, né? Então, isso não é uma visão muito comercial, né? Mas isso é papo para outro assunto. Então, eventos corporativos, esportivos e artísticos sempre vai ser forte. Acho que ano que vem vai ser muito forte. E eventos onde você fornece uma equipe de trabalho. Eu acho que os eventos melhores, os maiores, equipe multifunção, equipe de foto, vídeo e streaming, por exemplo, para um evento corporativo de uma empresa. Você chegar com esse pacote, e isso pode ser feito em 4 pessoas, né? Uma pequena equipe que fornece uma pequena produtora que fornece esse pacote de serviço, para o PJ é melhor, porque o PJ não quer saber de contratar um fotógrafo, um cinegrafista, alguém para o streaming do evento dele, não quer saber disso. Ele quer alguém que traga solução. Então, formule uma solução comercial, você e alguns colegas formulem um serviço, uma solução e comece a promover isso. Tem muito campo no Brasil para isso. E vai ter. Outra coisa que em 2025 eu acho que vai continuar forte, mas sempre com mudanças, é estúdios. Pequenos ou móveis para retratos corporativos, estúdios. O que é um estúdio pequeno? 3x4, pelo menos. Acho muito difícil fazer um estúdio com boa iluminação, com boa luz. Quando eu digo luz de estúdio, é luz de estúdio, não é luz de janela. Né? Luz de janela é um extra que você pode ter, mas luz de estúdio, luz estroboscópica, né? Flash ou tocha. Acho muito difícil conseguir fazer um estúdio de qualidade em menos do que 3x4, mas posso estar errado. Estúdios simples e práticos, estúdios que você ganhe no volume. E o uso de IA para pós-produção, inclusive para a criação de cenários digitais nesses estúdios, né? Isso é uma coisa que é muito feita pela televisão há muitos anos, né? O tal do fundo verde, muito feito no cinema, muito feito na televisão, e os fotógrafos estão apenas engatinhando ainda nessa área de criar o estúdio virtualmente depois, né? O cenário virtualmente. Eu vejo muita gente na área de newborn e fotografia de família desperdiçando muito dinheiro construindo um estúdio, equipando o estúdio. Cara, faça digital. Se você não fizer, alguém com a cabeça mais moderna, mais rápida, vai fazer e vai tirar o seu cliente. Então, faça digital, procure fazer pequenos testes. Faz o básico real e ponha elementos depois no digital, com inteligência artificial. Isso reduz drasticamente o seu custo, melhora muito o fluxo, o ritmo. Se você marca muitos eventos, muitos ensaios num dia só, faz esse giro do dia ficar muito mais rápido. Só vantagens. Só que, como tudo, tem que sair daquela preguicinha de aprender coisas novas, né? Tem que andar, né? E a quinta coisa que eu queria dizer aqui, que é o que eu estou chamando de uma coisa um pouco mais negativa, mas não só negativa, é crise econômica, né? Teremos crise econômica nos próximos 2 anos. É certo isso, né? Essa crise econômica já vem sendo montada há 1 ano, pelo menos, mas nos próximos 2 anos teremos crise econômica no nosso país. Agora,
tem algumas coisas que você pode fazer para enfrentar a crise. Primeiro, pôr na cabeça que toda crise traz oportunidades e tragédias. E toda crise passa. Né? Eu estou com 49 anos e eu vivi o período Sarney, né? Foi um período terrível da economia brasileira. E passou, né? As pessoas sobreviveram. Mas a gente pode passar por ela mais bem preparado ou menos preparado. Uma das maneiras de passar bem preparado é voltar lá no item 2 que eu falei sobre clientes PJ, porque clientes PJ são, para a maioria dos fotógrafos, um mercado inexplorado. Quando a gente está em crise econômica, as famílias retraem seus gastos e guardam dinheiro, evitam coisas que são supérfluas para elas. Então, se você tem uma fotografia que pode ser considerada como supérflua pelo seu cliente, comece a pôr o pé em outra canoa, uma fotografia que é a solução para o cliente. E essas fotografias de solução geralmente está no mundo do PJ. Né? Então, o cliente que precisa fazer marketing porque o mundo está em crise e ele precisa sobreviver com a marca dele, fazer marketing, fazer publicidade para esse cliente é solução, não é um desejo do coração dele, não é uma coisa, é simplesmente uma questão de sobrevivência, é uma ferramenta na mão dele, né? Então, toda fotografia ligada ao marketing de empresas vai ter boas oportunidades na crise. E por que eu digo isso? Porque na crise as empresas também se dividem em dois grupos. Empresas que reduzem o quadro de funcionários, diminuem a produção, fica hibernando e não investe em nada, espera o vendaval passar. E as empresas que falam assim, tá todo mundo hibernando, é agora que eu vou aparecer, vou ganhar market share. Então a pessoa pega e investe mais reduz custos, mas investe em marketing para que a marca sobreviva mais na crise. Aconteceu isso no nosso período aí de 2020 a 2023 com a crise sanitária. Né? As empresas que investiram em publicidade, consolidaram o branding, marca no mercado, e para isso você precisa de imagens, entre outras coisas, saíram da crise sanitária com um posicionamento já na frente dos outros, que ficaram hibernando. Né? Então, notar essas oportunidades na sua região, no seu mercado, vai ser fundamental para você, como prestador de serviço, também passar bem pela crise. Outra coisa que você deve pensar é que sempre foi necessário ter reservas para momentos difíceis das finanças de empresa e para investimentos, porque você também, se for esperto, vai se posicionar melhor como fotógrafo fazendo investimentos de publicidade também. Você vai fazer tráfego pago, vai aparecer nas redes sociais, vai fazer promoções, vai fazer campanhas, para você também, como marca, estar na frente e não naquele grupo que fica retraído, né? Vai acontecer os dois grupos, sempre acontece os dois grupos, mas o grupo retraído escolhe ficar para trás nesse momento em troca de uma segurança, vamos dizer assim, de sobrevivência, né? Essas são estratégias possíveis, não vou criticar quem retrai, mas o que o passado recente mostra, os últimos 20 anos, mostra é que sempre que tem uma crise, quem não se intimida com a crise, mas investe na crise, volta, a crise passa e ele volta, aparece no mercado com uma fatia do mercado maior. Outra coisa é mantenha seu equipamento. Eu acho que 2025 não é um momento, e 2026 não vai ser um momento para troca de equipamento muito grande. Talvez agora no começo de 2025, porque o dólar vai subir mais, vai subir muito mais do que está hoje. Então, talvez aproveitar, ter reserva para aproveitar, comprar equipamento pouco usado de quem está vendendo por causa da crise, talvez seja um bom negócio. Tá? Então, aí cada um precisa fazer suas contas, mas você falar assim, não, esse ano eu vou trocar equipamento, porque em 2 anos eu troco. Eu não vou trocar equipamento, não preciso trocar, e não vou trocar, porque o dólar vai subir bem mais do que ainda está. E eu posso morder a língua com essa previsão? Posso, porque qualquer pessoa que entende um pouquinho de economia sabe que a coisa mais difícil de prever é a subida do dólar, né? Quanto que o dólar vai subir. Mas dá para saber se ele vai subir ou se vai cair, né? Então, eu posso morder a língua, porque alguma coisa que eu não estou vendo no horizonte pode acontecer, alguma coisa que eu não entendo pode acontecer, mas eu apostaria que não vai ser um ano bom de trocar equipamento, vai ser um bom ano de aproveitar, comprar alguma coisa que vai estar por uma bagatela aí, se você tiver reservas. Por isso que é importante ter reservas, tenha reservas. Né? E a última coisa para sobreviver bem na crise, que tem a ver com o que a gente já falou atrás, é diversificar a sua atuação. Tira da cabeça a ideia de ser um fotógrafo especialista.
Isso comercialmente não é bom, e não é bom especialmente na crise. Eu já contei algumas vezes que em 2021, quando começou a crise sanitária, um amigo aqui da região de Campinas fotografava casamentos, ele tinha 32 ou 31, não lembro, 32 casamentos agendados para os próximos 2 anos. E ele não tinha praticamente nenhum dinheiro guardado. Coisa típica de fotógrafo de casamento, ganha dinheiro e gasta, ganha dinheiro e gasta. E aí, quase todos, eu não lembro o número certo, mas acho que 30 ou 29 clientes pediram dinheiro de volta. E no caso da crise sanitária, é um motivo de força maior, você não pode reter nem uma multa, uma coisa assim. E ele teve que fazer um empréstimo no Banco Itaú, um empréstimo, pôr na casa dele como garantia, de 150 mil, 160 mil, para pagar as devoluções. Final das contas, ele não conseguiu trabalhar nos 2 anos seguintes, saiu da fotografia, né? E está pagando ainda o empréstimo, continua pagando o empréstimo, as parcelas do empréstimo. Então, é o problema de você falar assim, cara, eu não tenho nenhuma outra área da fotografia que eu atuo, só atuo em casamento, no caso desse amigo, e não tenho reserva, não tenho uma gestão do meu dinheiro, tudo que eu ganho eu gasto, né? Então, precisa diversificar a atuação. Meu conselho, tenha pelo menos um nicho que seja pessoa física como cliente e outro que seja pessoa jurídica como cliente. E dedique-se fortemente nesses dois, porque você está com o pé em cada canoa, você tem mais crise para as famílias, não tem tanta crise para as empresas e vice-versa, tá? Então, eu acho que isso é o que a gente tem pela frente em 2025. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim de previsão do futuro, né? E a chance da gente errar é muito grande, mas eu acho que depois de 15 anos como professor de mentoria e fotógrafo, eu acho que dá para ter uma visão mais nítida, assim, e também acho que tudo que eu levantei aqui não é uma coisa tão surpreendente. Eu acho que as pessoas mais ligadas estão vendo isso, né? Que é em IA em tudo. Clientes PJ é um mercado inexplorado e muito forte, muito bom. Fotografia de eventos nas suas mais diversas modalidades, formando equipes multi-job, multi-trabalho, né? Vídeo, streaming, foto, marketing. Eu acho que é produção de conteúdo para site, redes sociais. Eu acho que quem montar uma equipe assim vai se dar muito bem. Estúdios continua forte, mas os estúdios precisam ser enxutos, focados e práticos, né? Com o uso de IA também. E crise econômica, eu acho que é inevitável. Infelizmente, para muita gente despreparada, a crise econômica virá. Mas também, como toda crise, em todos os tempos, em todos os lugares, existem oportunidades muito boas ali para a gente poder colher. Quem tiver mais ligado e mais preparado, tecnicamente, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista comercial, vai se dar muito bem. Eu espero que tenha te ajudado. Peço encarecidamente que você deixe um like, ponha seus comentários, me diga quais são as suas percepções, a sua ideia de 2025, né? O que você acha que está para acontecer. Se você acha que eu errei em alguma coisa aqui, ponha seu palpite, tá? Evite, por favor, ao máximo comentários sobre política. Eu vou descartar esses comentários, porque sempre dá muita treta desnecessária. Então, vamos enxergar a questão da crise como uma questão da crise, tá? E se você puder, siga o canal, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, que vai me ajudar muito, tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço.